Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. A história de hoje se chama O Filho do Rei e a Ogra. Ela está dentro de uma outra história chamada O Rei Yunnan e o Médico do Ban, que está dentro de outra história chamada O Pescador e o Gênio, que está dentro de outra história que é a história das Mil e Uma Noites. Se você perdeu os vídeos anteriores e quiser ver todas essas histórias que eu mencionei, elas estão disponíveis no canal do Recanto da Prosa no YouTube e no IGTV @nina.caixeta. Dito isso, vamos à divulgação da iniciativa de hoje. Todos os dias eu tenho divulgado projetos que estão trabalhando para assessorar pessoas em situação de vulnerabilidade social e o projeto de hoje se chama Anjos das Ruas contra o Coronavírus. É um projeto de São Paulo, organizado por uma instituição chamada Anjos das Ruas, e a ideia deles consiste no aluguel de uma casa, dentro da qual 8 voluntários da área da saúde, são acho que estudantes universitários da área da saúde, têm recebido moradores de rua para fornecer alimentação e o básico de higiene pessoal. Eles atualmente estão com 15 pessoas morando dentro dessa casa e algumas delas já estão apresentando sintomas de contaminação pelo coronavírus. Tem gente doente, com febre, com tosse, e eles estão com alimentos para poucos dias, com os medicamentos quase acabando e não tem colchonete suficiente para todo mundo. Então, eles estão arrecadando verbas pelo site do Catarse, que é um site de financiamento coletivo, para poder comprar esses itens básicos e dar alguma dignidade para essas pessoas. Eles estão bastante preocupados porque provavelmente vai aparecer mais gente nos próximos dias. Eles não estão conseguindo sustentar nem quem já está lá dentro. Então, eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo, mas se você quiser, puder contribuir e já quiser ir direto para o site do Catarse, é catarse.me, e aí lá você procura pelo nome do projeto na barrinha de busca. Lembrando, ele se chama Anjos das Ruas contra o Coronavírus. E você pode escolher com qual quantia você quer contribuir, o valor mínimo é de R$10 e eles estão oferecendo recompensas simbólicas para quem puder fazer doações. São bem legais, eles estão oferecendo cartões postais, vídeos, itens de artesanato feitos pelos moradores. Então, é um projeto bacana que eu acho que vale a pena de se divulgar e com o qual eu acho interessante contribuir. Acho que os recados de hoje são esses, então vamos dar sequência às nossas histórias. Quando o vizir do rei Yunnan lhe procurou para dizer que o sábio do Ban podia ser um traidor, o rei Yunnan se enfureceu com ele e contou ao seu vizir a história do rei Simbadá, dizendo para ele que ele estava sendo invejoso, assim como havia sido o vizir do rei Simbadá. Mas o vizir do rei Yunnan, ao ouvir a história, disse para ele: por favor, meu rei, eu não tenho nada a ver com esse vizir do rei Simbadá, eu não sou invejoso, eu não te desejo nenhum mal, eu só tô te alertando porque gosto muito de você, não porque eu tenho algo contra o sábio do Ban, eu só acho que ele não é confiável. Mas se eu estiver mentindo, eu quero que me aconteça o mesmo que aconteceu com o vizir de certo rei, que armou estratagemas contra o filho do rei e acabou morto. O rei Yunnan, então, disse para ele: eu não conheço essa história, o que aconteceu? Você pode me contar? E o seu vizir, então, começou a falar. Conta-se, ó rei venturoso, que há algum tempo, não muito longe daqui, havia um rei que tinha um filho que ele amava mais do que tudo. O filho, no entanto, gostava de longas caçadas e o rei ficava muito preocupado. Por isso, ele havia incumbido seu vizir de maior confiança de seguir cada passo do seu filho, zelando pela sua segurança. Certo dia, o príncipe quis sair para caçar e o vizir, conforme o ordenado, teve de ir junto com ele. Mas o vizir não gostava do príncipe e então, durante a caçada, a certo ponto da floresta, ele apontou uma direção e disse: meu senhor, vi uma gazela passando naquela direção que é a mais magnífica de todas as caças. Acho que o senhor devia ir naquela direção. E o príncipe partiu no mesmo momento na direção que o vizir havia apontado, empolgado para ver se conseguia aquela caça, sem saber que aquela direção levava a uma região da mata que era habitada por criaturas hediondas. O vizir ficou lá esperando, porque sabia que alguma coisa de horrível podia acontecer com o príncipe,
E então, se o príncipe não voltasse, ele poderia retornar ao palácio com a triste notícia de que o príncipe havia sofrido um acidente, havia morrido e se livrar de vez do filho do rei. O príncipe correu pela mata, cavalgando depressa, procurando a gazela, mas não viu nada. Até que a certa altura se viu completamente perdido, sem ter noção de como retornar ao palácio. Neste momento, ele escutou um choro e foi andando naquela direção para ver quem é que estava chorando. Quando ele chegou até o local de onde estava vindo o choro, ele viu uma moça muito bonita sentada no chão, desesperada. Então ele desceu do cavalo, foi até ela e perguntou: Minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui no meio da floresta? O que aconteceu? Por que está aí chorando? E ela disse: Ah, meu senhor, eu sou uma princesa, filha de um dos reis das Índias, mas eu me perdi da minha comitiva e quando eu vi eu estava aqui nessa mata, eu preciso de ajuda para encontrar os meus. E o príncipe, que era muito solícito, disse: Vem comigo, eu vou te ajudar a encontrar os seus. Então ele montou novamente o cavalo, colocou a moça na garupa e ela foi lhe dando instruções, dizendo: Acho que foram por ali, acho que foram por aqui. E o príncipe foi fazendo o caminho que ela indicava pela mata. A certa altura, eles chegaram a uma região que tinha umas ruínas. E ela então disse: Ah, eu me lembro desse local, a gente já passou por aqui. Deixa eu descer e ir lá ver se eu não encontro ninguém, se eu não encontro nenhuma pista de onde está a minha comitiva. Você aguarda um momento? E o príncipe disse: Claro, pode ir. A princesa então desceu, foi até as ruínas e desapareceu de vista. O príncipe esperou, esperou, mas como ela não voltava, ele decidiu desmontar e ir lá ver se ela estava precisando de alguma coisa, porque ele imaginou que talvez pudesse ter lhe acontecido algo. Mas quando ele se aproximou, ele ouviu a voz dela dizendo: Meus filhinhos, não precisam mais se preocupar, vocês não vão mais sentir fome. Eu trouxe para vocês um príncipe forte e bem gordinho para vocês poderem comer. E ele, assustado, procurou uma fresta entre as pedras para poder espiar, e o que ele viu gelou seu sangue, porque a princesa havia se transformado numa ogra horrenda e estava cercada de filhotes de ogros. Ele então, muito assustado, sem reação, sem saber o que fazer, voltou até o seu cavalo e ficou ali esperando, com medo de sair pela floresta e encontrar outros ogros, até que ela, a moça, voltasse novamente transformada numa linda princesa, e ela então disse a ele: Meu senhor, eu encontrei alguns pertences, algumas coisas minhas, umas joias, e eu gostaria de ajuda para que o senhor me possibilitasse trazê-las até a sua montaria para a gente poder seguir procurando a minha comitiva. Você pode me ajudar? E o príncipe então disse: Ah, eu vou esperar aqui mesmo. Você pode ir trazendo suas coisas aos poucos. Eu acho mais seguro eu ficar por aqui, para o cavalo não fugir. E ela, percebendo que ele estava nervoso, perguntou: Você está com medo? E ele disse: Não estou com medo, não. Eu só acho melhor eu esperar por aqui. Mas ela então começou a chorar e disse: Meu senhor, eu preciso de ajuda. Agora há pouco você me ajudou, não me negou ajuda. Por que agora você está me negando? Por favor, me ajude. E ele, com medo de ela descobrir que ele havia visto ela se transformando numa ogra, disse para ela: Tudo bem, eu te ajudo. Pode ir na frente então. E quando ela se virou, ele pegou sua espada e se preparou para atacá-la. Mas antes de tirar a espada da cintura, ele olhou para os céus e disse: Meu Deus, me ajude. O Senhor é capaz de tudo, então me proteja dessa ogra. No momento em que ele falou o nome de Deus, a ogra se virou para trás, assustada, com o rosto todo disforme, e saiu correndo, porque os ogros não conseguem ouvir o nome de Deus. O príncipe, então, muito aliviado, já recobrado da sua coragem, correu de volta até o seu cavalo, montou e partiu. Ele então passou a noite toda vagando, até que ao amanhecer encontrou um lugar de referência que lhe permitiu voltar ao palácio. O vizir já tinha voltado no dia anterior com a triste notícia de que o príncipe tinha desaparecido e todos estavam de luto. Mas o rei, ao ver o filho, ficou muito contente, foi até ele, chorou, o abraçou. E o príncipe então lhe contou:
Meu pai, o senhor não sabe o que me aconteceu. Estava eu caçando na floresta quando o seu vizir me apontou uma direção, dizendo que havia visto uma caça magnífica por lá, e eu fui seguindo essa caça que na verdade não existia até me perder na floresta. E então o senhor não sabe o que me aconteceu. Ele então contou para o pai o risco que ele havia corrido de perder a vida quando encontrou aquela ogra e os seus filhotes, e o rei, furioso, mandou chamar o seu vizir no mesmo momento e então chamou o carrasco e mandou decapitá-lo. Neste momento, o rei Yunnan olhou para o seu vizir e disse: "É essa a sua história?" E o vizir disse: "Sim, essa é a minha história. Eu lhe contei porque eu juro mesmo, que se eu estiver mentindo, eu quero que me aconteça exatamente o que aconteceu ao vizir desse rei. Eu estou te falando, meu senhor. Eu só estou te avisando porque eu me preocupo com você. O sábio do Ban não é confiável. Aliás, chegaram alguns rumores aos meus ouvidos de que ele é um espião de um reino estrangeiro e que foi enviado aqui para matá-lo. Pense bem, meu senhor, o senhor não sabe nada sobre a história deste homem, o senhor não sabe nada sobre quem ele era antes de chegar até aqui. E veja só, se ele conseguiu te curar de fora para dentro, apenas fazendo com que o senhor tocasse um bastão, isso significa que ele é bem capaz de te matar da mesma forma, de fora para dentro, apenas fazendo com que o senhor toque algum objeto. O rei Yunnan, então, assustado, disse: "Meu vizir, você tem razão. Você que está aqui comigo há tantos anos, que sempre me deu conselhos, você deve estar certo. Muito obrigada por abrir meus olhos. Eu realmente estava cego, acreditando que o sábio do Ban era uma boa companhia, mas agora que você me alertou, o que eu posso fazer?" O vizir então lhe disse: "Meu senhor, o mais seguro a se fazer é acabar com a vida do sábio do Ban." E o rei pensou bem, por um lado, avaliando que o sábio do Ban havia salvado sua vida em relação à lepra, por outro, pensando que o seu vizir era um homem de confiança, que estava ali há muitos anos e que podia ter razão, que talvez o sábio do Ban fosse realmente um espião enviado para matá-lo. E, na dúvida, não querendo correr riscos, ele mandou chamar o sábio do Ban assim que o dia amanheceu, decidido a tirar sua vida. O sábio, muito feliz, atendeu prontamente o pedido do rei Yunnan, porque achou que eles iriam passar mais um dia agradável, comendo, conversando, trocando histórias. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele chegou ao palácio e viu o rei Yunnan enfurecido com ele, lhe fazendo acusações, dizendo que ele era um homem cruel e traidor. O sábio então perguntou: "Meu senhor, eu não estou entendendo. Por que o senhor me chamou aqui? O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime?" E o rei lhe disse: "Você foi enviado aqui para me matar, e, portanto, eu te mandei vir até aqui porque quero acabar com a sua vida." O sábio, muito assustado, disse: "Do que o senhor está falando? Eu jamais atentaria contra a sua vida. Por que o senhor quer me matar?" Mas o rei Yunnan, muito crente nas palavras do seu vizir, convencido de que o sábio do Ban era um espião perigoso, insistiu: "É imperioso que você morra. Eu prefiro garantir a minha segurança do que manter você aqui comigo no palácio." E então, neste momento, ele gritou pelo carrasco e mandou que ele trouxesse sua espada para acabar com a vida do sábio do Ban ali mesmo, naquele momento. Neste momento, a aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã, Dinazarde, então disse: "Como são espantosas as suas histórias, minha irmã." E Sherazade respondeu: "Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver." E o rei Shahryar, muito curioso pelo destino do sábio do Ban, resolveu conceder mais um dia de vida a Sherazade.